Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Estamos encerrando mais uma semana, mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje a lição traz o estudo adicional. É aquele estudo que faz uma pincelada final, um fechamento extraordinário para você rever tudo aquilo que você passou durante a semana aprendendo da palavra do Senhor. Na lição de hoje, o autor traz uma dica para você ler o capítulo O Grande Resgate do livro O Grande Conflito. Esse livro é extraordinário. Esse livro foi espalhado aos milhares, aos milhões nos lares do povo brasileiro e do mundo todo. E nós temos a certeza que na hora certa, no momento certo, o Espírito de Deus vai tirar esses livros das prateleiras e as pessoas conhecerão a verdade plena e clara para tomarem a sua decisão. E neste episódio aqui de hoje, nesse relato que o autor traz, página 527 até 540, do Grande Resgate, o autor está dando uma ênfase muito grande na questão de como os anjos atuam a nosso favor. Nós sabemos que na hierarquia divina existe a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Abaixo deles estão os anjos, que são em duas classes, querubins e serafins. E depois, a terceira, um pouquinho menor que os anjos, vem os seres humanos que pecaram. Provavelmente outros seres que não pecaram estão no mesmo nível que nós. Porém, eles tiveram o mesmo teste que Adão e Eva teve lá no jardim, para não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles foram aprovados no teste. Então, eles vivem eternamente. Nunca, aonde a gente vai se basear nisso? Nos escritos de Ellen White. Mas não sabemos aonde moram, mas que há outros planetas, há indícios de que eles vivem, existem. E aqui no planeta Terra, exatamente onde nós moramos e vivemos, estes anjos de Deus são ministros a favor de todos nós. Assim como os anjos caídos são ministros a favor de Satanás. Nós sabemos que Satanás não é onipresente, e nenhum dos seus anjos. Eles não têm o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás precisa de locomoção, e seus anjos também. Mas Satanás é muito inteligente, então ele organiza seus anjos e exércitos ao longo do planeta Terra, porque são milhares e milhares, milhões de milhões. 1/3 dos anjos do céu estão aqui na Terra como demônios para nos tentar e nos destruir. Mas para cada anjo mau que vem atacar um de nós, existem 2 anjos bons disponíveis para nos libertar. Então nós não podemos ter medo dos anjos maus e achar que nós estamos perdidos. Eles perturbam sim, mas se a gente não der lugar a eles, nós temos os 2 anjos à disposição para nos ajudar. Cada um de nós é sinalizado como tendo um anjo da guarda, um anjo que cuida de nós. Mesmo porque esses anjos nos acompanham em toda a nossa história. Aquilo que fazemos de bom, aquilo que fazemos de errado, esses anjos registram para que no final tudo fique claro no juízo final, porque eu fui salvo ou porque eu fui perdido. Esses anjos não se afastam de nós. Eles ficam ao nosso lado até o momento em que você é colocado na sepultura, e ali ele registra o último momento, os últimos atos em volta da sua sepultura, sinaliza o lugar onde você foi sepultado. E por isso diz a palavra de Deus, quando Jesus voltar dos céus, na segunda vinda, todos os anjos virão com Jesus. Fica pensando, milhares e milhares de anjos, por que todos têm que vir? Não fica nenhum lá no céu. Eles têm uma missão importante quando Jesus voltar. Eles vão até a sepultura dos que morreram em Cristo. E eles vão retirar essas pessoas e vão despertá-los pelo poder de Deus e vão reunir as famílias separadas. Porque se um morreu nos Estados Unidos, outro morreu dentro do mar, outro morreu lá no sul do país, outro no norte do país, e todos estão sepultados em lugares diferentes, alguns nem sepultados foram. Alguém morre, por exemplo,
num desastre aéreo que não se encontra corpo, não se encontra o avião nem nada, ou no mar, nas profundezas do mar, os anjos sabem, eles registram esses atos. É coisa linda isso. Nós temos a nosso favor os anjos de Deus. Então eu posso estar falando hoje aqui para alguém desesperado, desanimado, alguém abatido, alguém que talvez esteja se sentindo só. Não, você não está só, meu querido. O anjo de Deus está ao seu lado. Ele chora quando você chora, ele sorri quando você sorri, ele fica triste quando você escolhe errado, e ele tem que levar um relatório fiel a Deus para o céu. Então, aqui tem algumas coisas nesse texto que eu quero compartilhar com você. Em todos os tempos, Deus tem usado os santos anjos para socorrer e livrar seu povo. Essa é a missão deles, socorrer e livrar. Talvez você não entenda como naquele acidente de carro você sobreviveu. Como que eu pude sobreviver? Agora, recentemente, um homem sobreviveu no desastre do avião lá na Índia. O homem que estava sentado na poltrona 11A. Ele mesmo fala, foi um milagre. E todo mundo diz, é um milagre. Provavelmente o anjo dele atuou a favor dele por comando de Deus. Vieram como homens com roupa de peregrino. Olha, interessante. Ele não pode aparecer como anjo na sua frente. Você não suportaria ver. Então eles se disfarçam, se transformam em homens. Anjos apareceram em forma humana a homens de Deus. Repousaram como se estivessem cansados sobre os carvalhos ao meio-dia. Interessante, é um anjo cansado. É que ele assume a forma humana, então ele respeita as limitações humanas. Aceitaram a hospitalidade nos lares humanos. Agiram como guias a viajantes surpreendidos pela noite. Estou perdido, não sei como é que eu vou chegar, e o anjo guiou você. Você nem sabe que foi o anjo que guiou você. Quantas surpresas maravilhosas vamos ter lá no céu. Acenderam com as suas próprias mãos o fogo no altar. Que coisa linda, né? Abriram as portas do cárcere. Nós vimos a história de Pedro ontem, né? Libertando Pedro, na quarta-feira, né? Nós vimos essa história. Libertando os servos do Senhor. Revestidos da armadura do céu, vieram para remover a pedra no túmulo do Salvador. Anjos de Deus. Muitas vezes anjos aparecem em forma humana nas assembleias dos justos, quando vai se tomar um voto, uma decisão crucial para a história do povo de Deus. Você pode se lembrar do rei Artaxerxes, que estava o rei Ciro, né? E os medos e persas, para decretar um decreto para o judeu voltar a reconstruir Jerusalém, uma guerra de 21 dias. Lúcifer foi pessoalmente para impedir, para que Ciro não assinasse. Então Deus manda do céu Gabriel e depois Miguel. O próprio Jesus vem e aí o Ciro assina o decreto. Eles visitam também as reuniões dos ímpios, assim como foram a Sodoma, para fazer um relato das ações, verificar se passaram dos limites da paciência de Deus. Meu querido, o exército do céu está interessado em você. Deus está interessado em você. A igreja de Deus te convida a ser fiel. Lembre, adoração a Deus e não a homens. Guarda do sábado e não santificação do domingo. Fidelidade ao Senhor mesmo diante da morte. Os anjos estão do seu lado, você não está sozinho. E Jesus vai te dar a vitória final. Tenha fé e confiança nisso, meu querido. Não desista jamais. Deus está ao nosso lado. Vamos orar? Senhor, nos dá a graça e a alegria de viver com o Senhor firmes até a volta de Jesus. Obrigado pelo ministério dos anjos a nosso favor.